Oi pessoal, eu sou a Deia, esse aqui é o cantinho de arte que eu faço a arte do meu Canto Nerd, então vocês vão ver essa baguncinha aqui por um tempo. Eu estou fazendo os vídeos aqui justamente porque algumas dessas peças de decoração eu vou fazer para pôr nesse cantinho e eu queria que vocês vissem o antes e depois do cantinho de artes que a Deia faz as coisinhas do Canto Nerd. Então, eu acho que eu já apresentei ele para vocês em um vídeo anterior aí. E vai aparecer algumas vezes aqui esse vídeo para vocês conhecerem o antes e depois desse cenáriozinho. E acho que eu vou fazer mais vídeos aqui ainda para vocês conhecerem um pouquinho mais desse cantinho que eu faço a arte. Esse vídeo, gente, é para fazer uma base com vocês. A gente vai fazer essa base aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é a base para o Detona Ralph. Olha que bonitinho, né? Muito fofinho. Eu fiz duas, usando técnicas um pouquinho diferentes, mas que para mostrar para vocês que é possível fazer de muitas formas diferentes. Eu espero que vocês gostem e ela vai combinar com qualquer personagem, tá, gente? Então não é só com a Vanellope, combina também com o Ralph, combina com o Félix, combina com qualquer um dos personagens que você conhece do Detona Ralph, do primeiro filme principalmente, porque todos eles vão pra Corrida Doce, então super vai combinar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, que vocês, se vocês fizerem essas bases, mostrem pra mim, eu quero ver a arte de vocês também. Então me marca ou me mostra no Instagram, vai lá, @meucantonerd, me marca pra eu poder ver a arte de vocês e também compartilhar com o pessoal que me segue a arte, pra vocês aí deixarem o cantinho nerd de vocês mais legal, a gente trazer bastante coisa bacana pro universo geek, certo? Aproveita antes de ver o vídeo, já curte, compartilha, faz aquela coisa toda pra ajudar o canal da Deia a crescer. Vamos trazer coisas mais legais aqui pra esse canal, ajuda a Deia a crescer também. Então vamos lá, né? Vamos fazer arte então? Bora! Segue aí pra Corrida Doce! Então vamos lá, gente. Para fazer uma base da Corrida Doce, eu preciso de uma base quadrada porque ela tem mais espaço para decoração. Eu vou utilizar um pedaço de isopor justamente para fazer um andar, que é onde a gente vai colocar a parte dos doces. Como a minha Vanellope precisa da base de acrílico, eu vou ajustar aqui e tirar uma parte desse isopor para que a base de acrílico encaixe na base. Agora vamos lixar para deixar tudo bem direitinho e certinho. Como o meu objetivo é fazer como se fosse um bolo, eu deixei ele bem redondinho e aproveitei para tirar aquelas marcas que tem o isopor. Com a cola branca PVA, eu vou colar o isopor no MDF e aguardar a secagem completa. Depois que secou, a gente vai pegar a areia para fazer a textura. Então eu passei bastante cola em toda a parte da minha base e utilizei uma areia que era média, assim, não tão grossa, e uma areia mais fina também. Passei por toda a base, em todos os lugares que tinha ali que eu podia passar. Só não passei na parte de cima, que a gente vai fazer uma outra decoração. Depois da secagem, lembre-se que precisa passar mais uma camada de água e cola em cima dos grãos para não soltar. Aqui já está tudo sequinho, a gente vai agora começar a pintura. Eu utilizei várias imagens de referência que eu peguei no filme, mas vocês podem utilizar outras imagens, tem muitas fases legais do jogo que vocês podem utilizar e criar muitas artes diferentes. Aqui eu vou fazer estilo bolo de chocolate. E muito do piso tem esse degradê, né? Uma mistura, uma mescla de cores, que eu também estou utilizando aqui, com o marrom e também o amarelo ocre. Se você perceber que está saindo grãos de areia, utilize a cola e tinja ela com a cor que você vai utilizar. Agora vamos aguardar a secagem. Com a tinta seca, observe que deu uma bela escurecida. Agora a gente vai fazer a técnica do pincel seco, utilizando vários tons de marrons diferentes. Marrons mais claros, outros marrons mais escuros, e fazendo esse degradê, como se fossem formatos de onda, que nesse caso eu estou seguindo uma das minhas referências. Lembrando que você pode usar a sua criatividade de criar o seu próprio cenário, mudando completamente. E agora mostrando para vocês o resultado da parte do piso. Uma outra opção de textura que vocês já conhecem é o papel higiênico, que você pode utilizar colocando no isopor, como eu fiz nessa base aqui. Mas nela eu utilizei um andar diferente, eu usei um isopor mais fino e deixei um espaço maior na parte do meio. Agora, para diferenciar um pouquinho a pintura da outra, eu vou fazer uns pinguinhos, utilizando a tinta um pouco aguada e o pincel já um pouquinho gasto, ou aquele pincel mais duro, e você pode pôr a tinta e ir espirrando ela na sua base. E vai deixar vários pinguinhos de chocolate na sua base. Agora, para fazer os doces, vamos precisar de biscuit, palito e cola. Com verde e rosa, eu fiz 2 rolinhos e enrolei um no outro. Nesse caso, a massa de biscuit está bem molinha, então uma cola na outra, mas qualquer coisa você pode passar cola ou até mesmo água. E vai ajeitando ele para ficar naquele formatinho do doce. Aproveitei e fiz também outros tons de cores. Com biscuit branco, faça um rolinho e deixe ele secando.
Agora eu vou utilizar esse palito para fazer aquele palito de chocolate. Eu abri um rolinho de massa marrom e vou colocar e envolver o palito nele. Depois de unir a massa, você pode passar aquela régua de metal ou qualquer coisa mais firme para poder alisar a massa. Agora eu vou cortar ali o palito e ajeitar ele mais um pouquinho, e vamos precisar deixar ele secar. Essa é uma forma de fazer o palito, eu vou mostrar outra também. Outra opção de doce é fazer pirulito. Eu vou pegar uma massa, vou abrir ela e vou cortar no formato redondo, deixando uma espessura razoável, né, para ser um pirulito, e vou deixar secando até eu poder colocar o palito sem deformar o pirulito. Agora eu vou fazer umas balinhas menores, mas para todas ficarem do mesmo tamanho, eu usei esse cortador aqui, cortei vários círculozinhos para fazer várias bolinhas. E dei uma achatadinha na parte inferior, justamente para a gente colar na base. Aproveite e faça de várias cores. Agora eu vou fazer uma maior. Utilizando o biscuit rosa, a gente vai fazer justamente aquele formato de jujuba ou bala de goma que aparece bastante no filme. E faça também de várias cores. Agora com o rosa ainda, vamos fazer um rolinho bem fininho para decorar o nosso palito de chocolate. Nesse estilo de decoração, a tira vai ficar bem grossa e bem evidente. Você pode passar um pouco de água no palito e enrolar essa tirinha rosa e depois passar alguma coisa por cima, que vai justamente aderir uma na outra. E assim você pode até fazer duas cores. No dia seguinte, eu vou pegar e introduzir agora os palitos. Eu vou utilizar palito de cotonete já utilizado para reaproveitar. Então você pega o cotonete e corta, e você vai introduzir alguma agulha, alguma coisa para poder furar o biscuit, e você vai colocar o palitinho. Geralmente um dia após a modelagem, o biscuit está seco por fora, mas por dentro ele ainda está úmido, então dá pra gente furar. Vai introduzindo fazendo movimentos circulares, isso facilita bastante. Aquele rolinho branco que a gente fez, vamos cortá-lo para poder fazer vários marshmallows que eu peguei dessa referência aqui. Não é a mesma fase do jogo, mas eu achei tão bonitinho que eu acabei decidindo colocar. E esse é o legal de poder fazer cenários, misture as referências, vai ficar bem bacana e original. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer o palito de chocolate, fazendo um rolo da massa marrom e um bem fininho da massa rosa, e você vai entortar os dois, enrolando um no outro e depois ajeitando, deixando ele bem fininho. Agora deixe secar para depois introduzir o palito. Faça também tirinhas marrons com sobra de massa e deixe secar para a gente fazer granulado. Agora vamos fazer mais uma bala que a gente viu numa das referências. Duas bolinhas, você vai transformar ela em dois círculos, como se fosse aquele pirulito que a gente fez. Eu vou utilizar um cortador para deixar as duas do mesmo tamanho. E agora vamos cortar elas em várias partes, que vai ficar parecendo como se fosse o corte de pizza. Vamos cortar ela em 8 pedacinhos bem pequenininhos e vamos começar a mesclar uma com a outra, fazendo uma bala daquelas que é de várias cores. Se o seu biscuit estiver úmido, utilize água para juntar as partes, ou você também pode utilizar a cola. Depois disso é só ir ajeitando no dedo que você vai conseguir fazer elas se unirem. Depois de ajeitá-la, você deixa secando bem para que não tenha o risco dela acabar soltando. Agora vem a parte mais legal e a que dá mais trabalho. Pega um pouco de biscuit rosa e você vai misturar com cola e fazer muita mistura mesmo. A gente vai transformar esse biscuit numa massa líquida utilizando a cola. Demora, precisa ter um pouco de paciência para misturar, mas ela vai ficar líquida, parecendo um creme. Então vai com bastante força aí, você consegue. Demora um pouquinho, você precisa ficar atento aos grãos que ficam, né? Os pedacinhos de massa que não dissolveram direitinho, mas com um pouquinho de paciência vocês conseguem. Vai ficar parecendo um mousse, uma cobertura. E é isso mesmo que a gente vai fazer. Vai cobrir o nosso bolo. E essa vai ser a cobertura da nossa base. Vai ajeitando ela para ficar caída, como se a cobertura estivesse escorrendo. Ele não fica tão líquido, tá bom? Ele fica bem assim, pastoso. Então não vai ficar caindo. E observe a quantidade que você vai precisar para a base que você tá fazendo. Então, de preferência, faça uma quantidade maior de base, ou pega peças aí que você possa colocar cobertura, porque sempre acaba sobrando um pouquinho. E você também pode colocar em cima de algum doce que você fizer aí para decoração. Eu tô aproveitando e colocando um pouquinho nas laterais das bases. E já que sobrou um pouquinho, eu vou colocar aqui num bombonzinho que eu tinha feito. Agora é importante, antes que seque essa nossa mistura, você precisa já introduzir a nossa decoração, os palitos que a gente fez, porque assim ela vai se adequar na cobertura, vai cobrir, você pode também tampar alguma falha.
eu introduzi todas as decorações que a gente já tinha feito nesse momento. Caso você queira decorar a cobertura, você precisa aproveitar esse momento da cola que está líquida. Então você pega, faça ali os seus granulados ou colocar os marshmallows, que nem eu coloquei aqui. Eu tô aproveitando esse momento já para colar essas decorações, porque a nossa superfície ali é como se fosse a cola, né, gente? Então dá pra gente utilizar com essa ideia. E eu vou colocar aqui as balinhas seguindo a referência que eu tava olhando aqui. Você pode utilizar uma pinça para te ajudar a colocar. Eu vou cortar a nossa balinha no meio também para introduzir na decoração, pois no filme elas aparecem assim pela metade, como se estivessem realmente introduzidas no chão. E vou deixar algumas soltas pra gente poder utilizar na decoração depois, caso a gente queira. Agora vamos decorar a nossa jujuba. Eu vou colocar um pouquinho de areia em cima de algumas delas, como se fosse uma cobertura. E em outras eu vou pegar e colocar a cola em toda ela, passando com um pincel mesmo. A gente passa a cola por toda a superfície e passa uma areia bem fininha. Então tem que ser uma areia bem fina para ficar parecida com o açúcar. Aí você deixa ela secando. Como vocês já devem ter reparado, no filme tem bala por todo lugar, né? Então eu coloquei umas balinhas também ao redor, justamente para poder fazer aquele caminho, né? Que aparece muitas vezes no filme. Na base lisa eu utilizei cola branca, mas na base que tem areia como textura, eu utilizei a cola de silicone para ficar mais fácil de aderir. E prontinho, aqui está as nossas bases. Eu utilizei verniz vitral para poder dar esse brilho e fiz o desenho do pirulito com caneta de gel. Deixei algumas das balinhas soltas para poder fazer uma decoração extra, dependendo do personagem que a gente for colocar, para não ficar aquele espaço vazio, parecendo que tá faltando alguma coisa. E prontinho, agora a gente pode colocar a nossa base novinha para decorar o nosso cenário da coleção do Detona Ralph. E você pode utilizar tanto com os pops das meninas, você também pode utilizar com o pop do Detona Ralph e do Félix, que vai combinar, fica muito bonitinho, e até com outras coleções de outros tamanhos. E utilizar as balas extras para poder decorar o chão que ficou vazio, ou até disfarçar a base de acrílico com elas por cima. E aí, vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam da nossa corrida doce? Olha só que bonitinhas, as duas bases aqui que eu fiz, uma pra Venelope, né, e a outra pra Taffeta. Ficou muito fofinho, né? Eu fiz bem parecido, bem semelhante, eu mudei só, aqui eu fiz a textura com areia e aqui eu fiz a textura com papel, tá? Então é praticamente bem parecido, né, bem semelhante, mas só pra mostrar pra vocês a variação que dá. Fica bem bonitinho o resultado, ó, tá? Fica bem fofinho, dá pra ter aí qualquer tipo de ideia que vocês tiverem em fazer essa arte. A única coisa que eu vou dar de dica pra vocês é observem se o pop de vocês fica de pé, né? Como vocês viram, o pop precisa ficar ali em pezinho bonitinho na base, então você precisa levar em consideração o tamanho da base do pop, né? A posição que ele fica. Então, por exemplo, se eu botar o Ralph nessa aqui, não vai caber por causa da forma como eu fiz o cenário. Já nessa daqui, ele vai caber, tá? E outra coisa que vocês precisam considerar é a parte de baixo, né? Se ela precisa ser bem lisa ou se ela pode ser áspera. Então, às vezes, para o toy que não tem aquela base acrílica, ele não fica em pé direito. Então, se você fizer a base muito áspera, talvez ele não consiga ficar de pé. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração na hora de fazer uma base para os nossos toys, tá bom? Posicionamento do toy na base e também se ele consegue ou não ficar de pé, certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, tô aqui pedindo seu like, entendeu? Por favor, ajuda a Déia, dá o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, chama a galera pra cá. Me segue lá no Instagram, @meucantonerd, pra gente poder fazer mais coisas legais, certo? Então é isso, gente. Bota aqui embaixo os temas das próximas bases que vocês querem pros colecionáveis de vocês, né? Me dão mais ideias aí, vocês podem me trazer umas ideias bem legais e a gente pode fazer junto essas artes, ok? Se fizer, me marca. Agora deixa eu ir lá, que eu tenho que correr na minha corrida doce aqui, que eu tenho que fazer mais coisas pra trazer pra vocês. Deixa eu ir lá. Beijo. Até o próximo vídeo.